Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa a serviço da vida. 30 anos, tamanho de todas as nossas obras, por assim dizer. Este hospital é como se fosse a maternidade, a gestora de todos os hospitais que compõem hoje a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Um hospital que ninguém imaginava que fosse possível construí-lo, colocar em funcionamento ou manter o funcionamento por tanto tempo. Já são 3 décadas. E hoje nós não vamos contar uma simples história, nós vamos celebrar os 30 anos do Hospital Mãe da Divina Providência. Paz e bem. Paz e bem. Jesus nos disse: eu tive doente e você cuidou de mim. Que este hospital continue sendo uma luz de esperança e cura, que possa cuidar e servir a todos. O semblante do jovem Frei Francisco não era capaz de esconder toda a emoção que ele sentia naquele momento. A missa inaugural do Hospital Mãe da Divina Providência aconteceu no dia 1º de maio, dia de São José Operário, 1994. Estive doente e você cuidou de mim. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Cumprindo o mandamento de Jesus, é que hoje, inspirado pelo Evangelho e pelo Reino de Deus, é que entregamos esta obra à comunidade. Mas ele iniciou suas atividades no dia de Santa Clara, 11 de agosto do mesmo ano. Mas, para contar essa história, precisamos também lembrar dos muitos desafios, obstáculos, provações que tivemos que superar com a ajuda da Divina Providência. Porque como é que você ia fazer um hospital numa vilinha que nem Jaci? Não tinha nem condição. Como é que ia construir? Como ia construir? Que jeito ia construir? É um volume de dinheiro muito grande que dependia da gente arrumar. O hospital na cidade de Jaci, década de 90, um sonho enorme para uma cidade tão pequena. Um grande sonho de Frei Francisco? Sim e não, porque na realidade um grande sonho de Deus sonhado no coração de Frei Francisco. Jaci naquela época tinha apenas 3 ruas. O número de habitantes, uma cidade que às vezes era conhecido como uma pequena vila, um distrito, mas já município. Tantos desafios, tantas lutas, mas, embora a cidade pequena, grande foi a ação da Divina Providência, providenciando benfeitores, colaboradores, pessoas, abrindo portas, mostrando caminhos. A providência de Deus estava aqui. A providência de Deus está aqui. E esta obra, do primeiro pensamento até o exato momento, foi colocado em primeiro lugar Jesus Cristo. O hospital, quando inaugurou, era um hospital pequeno, e cresceu bastante, né? A gente tinha aqui basicamente o atendimento à população local e hoje a gente atende a população local e a região. Assim que iniciou suas atividades, o carisma franciscano resplandeceu nessa casa de cura. Aqueles que ninguém outrora queriam atender, os nossos recuperandos, passaram a ser atendidos nessa casa. Muitos deles eram portadores do vírus HIV. Naquela época, década de 90, início da década de 90, o HIV, a AIDS, como se dizia, era uma doença pouco conhecida, de características de uma epidemia mundial
e que causava muito medo e muita aflição. Mas aqui o amor prevaleceu, o amor venceu. O pessoal tinha medo, o pessoal era desconhecimento, né? Medo de transmitir uma doença que na época não tinha cura, então era uma certa medo, não? Eles tinham uma ala própria, mas já tinha também os médicos próprios, eu me lembro o Dr. Oswaldo Veriga, mais os outros médicos cuidavam dessa parte, e a gente chegava, examinava, internava, às vezes operava algum caso, não precisava, com os cuidados, né? Máscara, face shield, luvas, tudo, mas no começo sim, eu acho que tinha um pouco de medo, né, e o pessoal, nossa. Vamos fazer esse hospital com que não temos uma moeda furada no bolso, mas o nosso pai tem, o nosso pai é rico, eu não posso, mas ele pode. Estive antes da inauguração do hospital, nós participamos até da discussão da planta, quando estava fazendo os alicerces, e participamos da missa e participei também depois dos primeiros plantões, plantão de 24 horas, você ficava, dormia aí, até no começo a família vinha junto e dormia no quarto acima ali, que tinha um quarto maior, e traziam, tinha filhos pequenos, né? Às vezes os filhos dormiam com a gente, filha, a mulher. Com o tempo o hospital foi crescendo, e o padre sempre investindo, e o hospital chegou a ter ultrassonografia, vídeo, cirurgia, tinha 3 salas de cirurgia atuando, né, em atividade. Tem uma coisa até que eu lembro, um alto funcionário de Brasília, estava passando uma visita na região, fazendo auditorias, vistorias, para ver se o pessoal tratava bem a AIDS ou se colocava só tipo num depósito, em quartos, dava uma comidinha, dava umas vitamininhas lá. Quando esse fiscal esteve aqui, eu estava presente, ele vistoriou tudo, os lares, as coisas, as pessoas mais. Ele disse, eu estou vindo para cortar verbas, porque tem pessoas que abusam, né, e fazem um depósito, tratam sub-humano, mas aqui não, eu vim aqui para cortar a verba, que eu vou dobrar a verba da AIDS. Você vê como que é bom trabalhar bem, ser honesto e plantar semente boa, né, plantar o bem. A grande malandragem do padre, né, a grande sabedoria, ou grande malandragem, assim, no sentido de sabedoria, é ser honesto, plantar o bem, né, e construir e fazer, dar a palavra, fazer e mostrar depois, e te chamar e mostrar o que está feito, e muito bem feito. Aquele que era um pequeno hospital que fornecia as especialidades básicas, hoje se tornou um grande complexo hospitalar que oferece uma grande diversidade de atendimentos em especialidades médicas. Teve várias mudanças, né? Eu falo assim que o Hospital de Jaci só melhorou para o bem. Era um hospital bem pequeno, né? Quando eu vim para cá, então assim, só tinha o hospital, que atendia 50 leitos, então assim, daí veio Santa Catarina, que veio acolhendo os pacientes deficientes crônicos e físicos, e hoje em dia a gente está com os pacientes do pai, que é outra ala, então assim, na verdade aqui ficou um complexo e bem diferente do que era lá no começo. Uma obra, uma casa, que nasceu por causa de um sonho de Deus e que transpira, exala esse perfume de Deus, não poderia ter outro resultado senão ser um espaço onde a vida consagrada, religiosa, as vocações também se desenvolvessem. Logo no início, na inauguração do hospital, as irmãs apóstolas do Sagrado Coração iniciaram aqui também as suas atividades, na assistência, no cuidado, mas também partilhando a vida consagrada religiosa. O hospital também tem a marca das Irmãs de Santa Catarina.
no dia a dia da nossa vida, a gente tem costume de pedir muito e agradecer pouco. Então este é um momento de agradecimento que toda a nossa comunidade, toda a nossa região agradece às irmãs de Santa Catarina pela ajuda aos nossos trabalhos, e não só aqui, como em tantos outros lugares. E quando nasce a fraternidade, os formandos, os primeiros frades, também puderam desenvolver aqui as suas atividades. Nós aprendíamos muito aqui da arte de cuidar. O papel do frade ou da irmã nos nossos hospitais é cumprirmos aquilo que o próprio Jesus nos pede, quando Ele nos pede para anunciar. Aqui nós somos chamados a anunciar a presença de Deus e sermos presença de Deus na vida daqueles que tanto necessitam. E esse nosso papel, ele parte da inspiração do Frei Francisco, quando no início, ele sente movido a estender a mão e ajudar aqueles que estavam excluídos de fato da sociedade. Então, depois de tanto tempo, 30 anos se passaram e isso ainda é vivo dentro deste hospital. Essa chama ela ainda permanece viva, através de todos nós que aqui passamos e que continuamos estendendo a mão e acolhendo aqueles que a sociedade rejeita. Nós estamos aqui na sala cirúrgica, na sala de cirurgia do hospital. E até tomado pela emoção, me vem um dito popular: se essas paredes falassem. Quantas crianças aqui o Frei Francisco ajudou a nascer? Quantas pessoas ele teve a oportunidade de auxiliar aqui no centro cirúrgico? Naquelas épocas, não havia grande disponibilidade de profissionais de saúde. O Frei Francisco tem uma formação e conhecimentos na área de saúde que o permitiam fazer esse auxílio. Então, cada parede desse hospital é capaz de contar uma história. O Hospital Mãe da Divina Providência, ele realiza um grande número de cirurgias, auxiliando todo o fluxo da nossa região. E é um grande parceiro do governo do estado que, através de mutirões, procura diminuir a fila de espera por cirurgias. Pessoas que esperam há anos. A gente fazia mensalmente 20 cirurgias mês, Aí isso com a DRS, tudo certinho, só os nossos municípios. Aí, de repente, viramos mutirão, atendemos vários municípios de outras DRS e essas cirurgias aumentaram 3 vezes do que a gente fazia. Os pacientes estavam numa fila há muitos anos, 10, 11, 12 anos, os relatos que eram referenciados para outro hospital e não acabava, fazia os exames e não tinha as cirurgias marcadas, E geralmente aqui com a gente, com esse mutirão, a gente 3 meses faz a primeira consulta, realiza os exames, passa nos especialistas, cardio, anestesista e já é marcada essa cirurgia, que com 3 meses geralmente são realizadas. Isso começou pós-pandemia, que abriu o mutirão em 2022 e aí encerramos um contrato de um ano inteiro, bem satisfatório, e agora abriu um novo mutirão que começamos em janeiro e está sendo um sucesso novamente. Os pacientes de outros municípios, aqueles que nós fizemos anteriormente, aumentaram mais municípios. Hoje nós atendemos não só os municípios da nossa regional de saúde, mas atendemos também municípios fora da nossa área de abrangência. O hospital se tornou referência na área de saúde.
de atendimento à população. No ano de 2023, nós realizamos mais de 400 cirurgias, principalmente das especialidades de cirurgia vascular, cirurgia geral e proctologia. No primeiro momento, a necessidade dos nossos acolhidos, recuperandos, que vinham cuidar da sua saúde, das suas enfermidades aqui, porque naquela época ninguém os queria atender. Depois, o que acontecia? Muitas vezes, em razão da superlotação das outras unidades da região, muitos vinham bater a nossa porta, pedindo auxílio, uma vaga, porque não haviam encontrado na região. Outras vezes, muitas vezes, quantas pessoas já não vieram aqui pedir um prato de comida? Mas foi no momento em que nós acolhemos aqueles que eram os mais preteridos, que ninguém de fato queria, que transformou a realidade do nosso hospital, transformando-o num hospital caracterizado por ser um hospital voltado à saúde mental, um grande complexo hospitalar. Eu peguei a construção do Hospital Santa Catarina lá embaixo, vai indo para 24 anos que eu estou aqui. Porque eu fiquei 17 anos em Santa Catarina, lá embaixo, né? Depois que eu subi para o pai, psiquiatria. Mas eu gosto muito, muito, muito. E aí, eu vi todas essas crianças, né? Já vivi muito aqui dentro, já. É uma vida aqui dentro, entendeu? Mas é uma vida muito boa, que eu amo trabalhar aqui. Quando eu comecei o Santa Catarina, eu vi a evolução que se teve na parte das dietas enterais. As dietas enterais geralmente eram manipuladas aqui, né? A gente fala que é as dietas artesanais, e hoje a gente já tem as dietas industrializadas através do sistema fechado, que são as bombas de infusão. Então eu percebo, né, a dimensão da evolução que se teve. Agora aqui a gente já fala complexo hospitalar. Quando eu comecei a trabalhar aqui, tinha o Santa Catarina, tinha o hospital, aumentou mais ainda, ficou melhor ainda para trabalhar. E eu gosto muito de trabalhar aqui. E aqui também aumentou o pai, né? Que não tinha o pai também. Agora tem o pai, que é a psiquiatria, né? O pai, ele veio fazer parte do Hospital de Jaci em 2014, né? De uma forma bem pequena, singela, mas com esses 10 anos ele cresceu muito. Foi construído um novo espaço para receber esses pacientes com transtornos mentais, né? E hoje a gente tem uma ala grande, cheia de responsabilidade perante esses pacientes, né? E a gente vive em torno aí de 40, 42 internações mensais. O pai hoje, ele é o único programa, né, da saúde mental que acolhe adolescentes, né? Que esses adolescentes não têm onde encontrar tratamento, e nós somos o único da região a recebê-los. Eu acho muito importante, né? Fica difícil eu responder isso, porque eu acho muito importante a psiquiatria. Essa questão da hospitalização é necessária, por mais que o pessoal lute, né, com essa questão de falar que não precisa hospitalizar. Muitas vezes o paciente está em risco lá fora, então precisa ser hospitalizado. Ou ele está em risco lá fora, ou ele está botando terceiros em risco. Então eu acho muito importante nessa questão. O paciente precisa vir, sair do risco, sair do surto e ser devolvido à sociedade para poder conseguir viver normal, né? Vamos colocar assim. O hospital, a instituição, o que significa? Minha vida. Minha vida, eu estou aqui há muitos anos, graças a Deus. E sinceramente eu não percebi esse ano passar. Esses anos passaram, para mim é como se não pesou, e se Deus quiser nunca vai pesar. Eu gosto muito disso aqui. Eu sou até suspeita para falar disso aqui, porque eu gosto muito disso aqui. Eu sinto que eu sou parte disso e que isso faz parte da minha vida totalmente, totalmente. O outro momento, muito marcante, recente, com relação à pandemia do Covid-19. O nosso hospital, ele se estruturou para dar apoio a toda a macro-região
de São José do Rio Preto, porque faltavam leitos de UTI. Foram momentos intensos, de muito esforço, mas de muita dedicação, de muito compromisso, de muito amor. O hospital não é do Papa, o hospital é das pessoas, é dos filhos de Deus, que aqui nascerão, que aqui se recuperarão e que aqui partirão para outra vida. Essas varandas do hospital totalmente fechadas, UTIs abertas aqui, enfermarias, para que pudesse acolher a região inteira, inclusive São José do Rio Preto. Aumentou 24 leitos de atendimento, né, que a gente tinha esses leitos, mas geralmente nunca chegou a 100% de ocupação. Mas na época do Covid, enchia 100% de ocupação dos 24 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Então, eu fiquei pensando e a gente via que a depressão piorava muito o estado desse paciente. Então a gente começou a pensar o que poderia fazer para melhorar. Então nós começamos a fazer videochamada para ver se melhorava. Chamamos um grupo que tocava, cantava dentro do setor. A gente tirou essa área aqui de luz, vinha com as cadeiras de roda e colocava eles para tomar sol, porque não podia sair e ter contato lá fora. Então a gente começou a tentar uma nova maneira e viu que foi muito bom e a melhora, e o tempo de internação diminuiu. Então, quando os pacientes chegavam, eles chegavam falando assim, eu saí de um grande polo para vir para uma cidade tão pequena, eu vou morrer aqui. Depois, quando eles viram, eles falavam assim, não, foi Deus que mandou eu vir aqui, porque realmente aqui existe Deus e a humanização é muito boa. Então, eles saíam sempre agradecidos, a gente fazia aquela festa na alta, né? Fazia aquela fila, aplaudia, bexiga e parabéns, eles saíam muito contentes. Com a coragem de todos aqueles que aqui todo dia dedicam suas vidas, o comprometimento, a resiliência, os profissionais deste hospital enfrentaram e enfrentam bravamente os desafios impostos pela pandemia, colocando a saúde e o bem-estar dos nossos concidadãos, de que maneira? Olhando para cada um que entrou aqui, não apenas como paciente, mas acima de tudo, como filho de Deus. Hospital que nasceu das mãos de uma população que teria tudo para não acreditar neste projeto, se fosse um projeto humano. Mas não, sendo um projeto de Deus, tiveram e têm muita fé. Um hospital que nasceu da vocação religiosa, que transforma e continuará transformando a realidade desse povo. Um hospital que gestou como uma mãe amorosa tantos outros serviços na área de saúde. Mais de 20 obras da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, nossos hospitais, ambulatórios. Por isso que carinhosamente nós costumamos dizer, hospital, Mãe da Divina Providência, a mãe de todas as nossas obras. Deus seja bendito e abençoado na pessoa do Frei Francisco e dos seus companheiros. E que esse grupo se multiplique e possa espalhar essa resposta a tantos que necessitam desse nosso querido Brasil. Eu, neste momento, só tenho que dizer ao Senhor, muito obrigado por todos os benefícios causados
a cada um de nós em particular, a cada pessoa que derramou um pouquinho do seu esforço, um pouquinho da sua boa vontade, um pouquinho da sua caridade, um pouquinho do seu sacrifício, para que todos, uma coletividade inteira, pudesse ser beneficiada com esta obra. Aqui é um santuário de amor. Aqui é uma escola de santificação, aonde nós aprendemos com os doentes a cada dia. Aqui deve ser um equilíbrio entre ciência e fé. Aqui deve fazer todos os dias a grande meta que o Evangelho de Nosso Senhor, nos passos de São Francisco de Assis, nos dá. Curar os corpos enfermos, mas acima de tudo, levar as suas almas para Deus. Parabéns, hospital dedicado à Mãe da Divina Providência. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa amei. Como filho e propriedade vossa amei. Paz e bem a você que nos acompanha em mais uma edição do programa A Serviço da Vida. Seja muito bem-vindo em mais um Giro da Providência. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias deste mês de abril. E neste mês foram realizadas as missões Amor que Cura, na região de Presidente Prudente, Porto Primavera e também por voluntários na nossa missão em Parintins, onde juntos levaram o amor, a misericórdia e o cuidado àqueles que mais necessitam. E esse mês foi marcado por comemorações. Comemoramos 26 anos do Hospitalar Santa Catarina, daqui de Jaci. E celebramos também 9 anos do Hospital 9 de Abril, em Juruti. E foi inaugurado no Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro, um ambulatório de especialidade em saúde mental. E aconteceu em Jaci, na nossa Casa de Encontros Rainha da Paz, o Abraçai, que é um momento de formação para todos os nossos colaboradores das comunidades terapêuticas. Esse encontro, ele serve para aprimorar o conhecimento em relação à doença da dependência química e ao cuidado com os nossos pacientes. Frei Francisco, juntamente com alguns frades e colaboradores de nossa associação, esteve presente no Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Este que é um dos maiores congressos na área da saúde no Brasil. E o nosso barco Hospital Papa Francisco continua navegando pelos rios da Amazônia. Já são mais de 450 mil atendimentos, levando a esperança e o cuidado para aquela população. E tudo isso é possível graças também a você que nos ajuda, que faz a sua colaboração. E para que tudo isso continue acontecendo e aumente ainda mais, com a chegada do terceiro barco Hospital São João 23, contamos com você. Faça a sua doação. A providência de Deus acontece, mas necessita da extensão das mãos dos homens. Paz e bem! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.